Papo aberto com Pedro Som, no Notícias da Manhã. Pois é, dos jornais aí, o grande assunto, né? O grande tema que traz os jornais é exatamente a questão do Banco Central e taxa de juros. Foram exatamente as capas mais citadas. Banco Central independente vem também nessa discussão, ou seja, a discussão é: temos que ter um Banco Central que não seja orientado pelo governo ou não. É um tema bastante complexo porque, na verdade, cada governo que entra tem a sua linha de ação, linha de combate econômico, linha de desenvolvimento econômico, e precisa que todos esses instrumentos sejam afinados, né? Quando você coloca um Banco Central independente, termina enveredando por um caminho como agora, por exemplo, o Roberto Campos Neto é um presidente do Banco Central que vem da era de Bolsonaro, né? E fica assim meio estranho que traz ainda, de certa maneira, algumas orientações do passado e agora fica o governo sem conseguir colocar aquilo que ele pretende, aquilo que ele quer, aquilo que ele pensa. Mas assim, o que é o Banco Central mesmo, né? E dentro dessas reflexões e desse papo que a gente traz hoje também aqui para falar um pouquinho sobre o Banco Central. Assim, um dos principais papéis que o Banco Central exerce no país é manter, por exemplo, a inflação brasileira dentro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, desculpem, que é do governo, né? O Conselho Monetário Nacional é um órgão do governo e determina essa meta, e o Banco Central é que faz essa manutenção, né? O Banco Central também supervisiona, por exemplo, as instituições financeiras em atividade, e também emite o papel moeda, também é função do Banco Central, ou seja, o dinheiro que a gente usa no dia a dia é o Banco Central, única instituição autorizada a emitir as notas e moedas do real, tá? Nesse ponto aí é controle total deles. Agora, uma coisa também que o Banco Central termina determinando através do seu Copom, do Conselho de Política Monetária, que é exatamente os juros reais da economia, e essa é a grande discussão de agora. Na verdade, o Banco Central, na sua última reunião, determinou como 13,75% ao ano a taxa da economia, né? Mas ainda lideramos um ranking mundial de juros reais de dezembro, e essa aqui é a grande discussão. Em dezembro, o Brasil tinha a maior taxa real de juros do mundo. Não é fácil, né? Quer dizer, o que Lula chama a atenção, e que, peraí, é preciso isso mesmo, né? Porque tantos países não têm essa alta taxa de juros, né? E por que a gente tem que ter? Essa taxa de juros, para os senhores entenderem, elas influenciam todas as taxas de juros praticadas no país, seja na questão do empréstimo, seja na questão do investidor. Veja bem, quem é que precisa de empréstimo nesse país? A população mais pobre. Quem é que investe nesse país? A população mais rica, não é? Quem tem dinheiro para aplicar. Então, essa é um grande problema que o Brasil tenta resolver, porque eu mantendo as taxas de juros altas, eu controlo a inflação, é verdade, eu seguro a inflação. Por que eu seguro a inflação? Porque a inflação, quanto mais dinheiro a gente tenha no mercado, né, quanto mais as pessoas tenham para comprar e consumir, né, ela avança, porque todo mundo tem dinheiro, eu aumento os preços, todo mundo vai comprar, e aí essa taxa de juros, pela elevação dos preços, termina também se elevando. Esse é o problema, né? Só que, por outro lado, né, quem investe, quem aplica no mercado financeiro, quem tem seu dinheiro para aplicar, aí fica torcendo que essas taxas de juros não baixem, porque é aí que eles ganham dinheiro no mercado, né? 13% ao ano de uma aplicação de milhões é muito dinheiro, né?
e termina esse problema influenciando muito nossa questão da economia, tá? E termina também trazendo essas discussões, como foi agora, por exemplo, essa questão de Lula, que está dizendo que não entende por que a taxa de juros está tão alta no país e é a maior do mundo. Eu tive o cuidado de ouvir assim, muitos especialistas ontem, ouvindo sobre essa questão da taxa de juros, e todos dizem que realmente a taxa de juros no Brasil está muito alta e é preciso ter um freio de arrumação, né? Lula coloca muito também um enveredamento pela questão política, não sei se é essa questão, que diz que o Campos Neto não quer auxiliar, né, que o governo tenha bons resultados agora e por isso está segurando a taxa de juros, mas Haddad já pediu calma ao chefe, né, porque disse, olha, a ata do último Copom, realmente eles já dizem que o juro está alto, mas o governo está começando a tomar providências para baixar. A grande questão de Campos Neto é que ele disse, olha, vamos manter a taxa de juros alta e pode ser que novamente ela pode voltar a subir. Ele manteve igual, então aí Lula ficou danado porque não tem realmente, segundo os especialistas, nenhuma razão para que a gente aumente mais ainda essa taxa de juros, que eu volto a dizer, é a maior taxa de juros do ano, né? Do mundo, taxa de juros do mundo. Então é isso, aí você coloca mais 3,75, aí você vai pegar um empréstimo, o empréstimo dá 60%, 70%, 80% ao ano. É isso, né? Esse 13 é apenas o patamar, é apenas o repasse, né, que os bancos financeiros terão que fazer. E fica aquele jogo de que realmente o eleva, porque fora da taxa de juros tem os impostos que os bancos pagam, que as financeiras pagam, tem o pessoal que trabalha, tem as máquinas que compram, e eles vão colocando esses números aí, essas questões, e vão aumentando a taxa de juros. Então, a primeira questão principal da taxa de juros, que é a questão do consumo, é esse o grande problema que diverge do governo Lula. Essa aqui é a questão agora. Por que eu elevo as taxas de juros? Para que o povo não consuma, né? E claro, quem são os maiores consumidores desse país? A população de classe média para baixo, que realmente é a maioria do povo brasileiro, né? Hoje a gente tem 80% aí das pessoas pobres no país, né? E esse pessoal é que consome. Bem, se eu elevo a taxa de juros, muita gente pode fugir do consumo, né? Também, porque o que Lula pensa, né, que o povo tenha poder de compra para consumir, para comprar, né? Aliás, o primeiro governo dele foi assim, quando as pessoas não podiam comprar uma moto, não podiam comprar um carro e tal, ele fez aquela grande abertura que o povo começou a consumir eletrodomésticos, automóveis e tal. Então tá essa questão e exatamente baixando a taxa de juros, empréstimos, por exemplo, ficam mais baratos, que é onde o pobre vai buscar, além do salário, os seus recursos de sobrevivência, e aí auxiliam no consumo. Essa é a grande questão da taxa de juros no país. Bem, nosso provérbio hoje é um dia da caça, outro do caçador. Você já ouviu isso, né? A gente poderia até dizer também que um dia é do peixe, outro do pescador. Um dia você vai caçar ou pescar, dá tudo certo, outro dia não. Nem sempre tudo acontece como a gente quer. A gente planeja, mas a vida é assim, né? Nem tudo sai, às vezes, como a gente planejou. Então, é preciso estarmos preparados para essas adversidades, para a hora que a coisa não dá certo, né? Eu ali pequenininho, cansei de ver meu pai dizer, vou ali caçar o almoço, né? Pegava aquela espingardinha de bucha e saía ali, um tempo depois voltava com umas nambu, juritis, preás. Naquele tempo também era abundante, né? Ou pegava o anzol, muitas vezes via ele fazer isso, vou ali pegar o peixe do almoço, ia ali no Tomé Gomes, ali numa grande barragem que tinha por ali, voltava com traíra, com corró e etc. Mas tinha algum dia que não dava, não pegava nada, né? Então aí tinha que ser acionado o plano B, outra coisa para comer, etc.
O planejamento também é assim, nossa vida também é assim, né? Opa, não deu como foi pensado, então vamos pensar outro caminho, outra rota, né? Assim, esse ditado, um dia da caça, outro dia é do caçador, mostra o perde e ganha da vida, né? Um dia na vida a gente ganha, no outro a gente perde, né? Talvez fosse até ruim o ganha-ganha sempre, né? O perde-perde também, né? Nem perder sempre, nem ganhar sempre. Mas tem dias que são assim, tem dias bons, outros dias ruins em nossa vida. A vida segue assim, né? Nem sempre coisas boas, nem sempre coisas ruins. O que precisamos, então, é ter muita sabedoria para saber lidar com os problemas, né? Nas horas da adversidade. Estarmos um pouco preparados para isso. Ninguém nunca está preparado para tudo, né? Mas entender que, olha, hoje não deu, mas eu vou... Não é que eu vá me conformar, né? Mas eu posso entender, né, que, olha, atrás de um dia ruim, depois vem um dia bom também. E eu tenho certeza que o meu amanhã vai ser melhor. É essa motivação que traz esse provérbio para a gente. Um dia da caça, outro dia é do caçador, né? Hoje foi dia da caça, não deu para mim, mas amanhã, com certeza absoluta, é outro dia. É pensar assim, né? É ver que a vida tem altos e baixos, tem subidas, tem descidas. E navegar nessa vida, andar pela vida com essas adversidades, é que nos faz forte, né? É que nos prepara para o futuro, é que nos deixa realmente blindados, né? Preparados, encouraçados para que a gente enfrente as adversidades da vida. É isso, a gente fica com esse provérbio, um dia da caça, outro dia é do caçador, um dia é do peixe, outro dia é do pescador. E esse foi o nosso papo aberto de hoje.